Boa noite, Igor. Boa noite. Tudo Bom, bem? tudo jóia. Eu sempre vejo meio escuro aqui, mas Eu coloco a luz. também, eu entro, tô com uma tonalidade, na hora que começa a live fica mais escuro. Não, não sei por que será, porque coloquei luz e tudo, mas Uhum. parece que É, né? não Quando eu tô funciona. na tela de baixo, eu fico mais escuro ainda. Eu acho que é por causa do Ah, texto que fica para capaz. visualizar. Deve ser o sistema, sim. É. Bom, hoje nosso tema é sobre. Vamos falar aí dos diretores, né? Falar um pouquinho como que funciona esse papel, né, tão importante aí no cinema, né? Que dá nome Uhum. aos filmes, né? Dá nome aos estilos, aos gêneros. Em uma época era assim uma espécie de obrigação, mais ou menos, ter uma certa un cierto conocimiento de una serie de directores, ¿no? Parecía que, Sim. bueno, que Uhum. había marcas de directores en el cinema y que a gente tinha uma certa obrigação de conhecer cada um desses diretores. Me parece que nos últimos anos, com a abertura dos canais de televisão e agora ultimamente com Netflix, Amazon, Os Disney. streamings, né? Agora parece que isso mudou um pouco. Não é que o diretor desapareceu, mas parece que, por exemplo, é, de um lado está a Marvel e do outro lado está a DC, que agora é da Disney, não? Parece É que está, a Marvel que é da Disney, né? A a DC é Marvel da da Disney e Warner. a DC. Isso. E a DC é da Warner. É É, porque agora en una tem, época había una diferencia así entre los filmes de Walt Disney y los filmes de Warner Bros. isso. Mas hoje há outra diferença. Mas aqueles filmes eram filmes mais temáticos para Uhum. crianças. Agora se constituíram como dois mundos também, não? Também, Entre né? Marvel e DC. Verdade. Tem até o pessoal tá comentando aí dos diretores italianos, que houve a Vis- época boom dos franceses e dos italianos, né? Você tinha que Visconti, conhecer diretores Pizza. italianos, franceses. E aí eu tava pensando um pouquinho nisso, né, antes da gente começar a live. Tava pensando, houve uma época em que se dava a autonomia ao artista. Artista não no sentido do ator, mas no sentido de quem faz arte. O diretor é um grande artista, né? Que ele está pintando uma tela em movimento. Eu brinco, né? O diretor é o sujeito que pinta uma tela em movimento, que filma o teatro. O diretor ele tinha uma característica, né, dele enquanto artista e isso aparece na imagem. Assim como a gente pega uma tela de um Michelangelo, pega uma tela de um Picasso e consegue identificar e ver a diferença entre um Michelangelo, um Leonardo da Vinci e um Picasso, por exemplo, ou um Pollock, que tem suas assinaturas, né, enquanto artistas, e a gente compra uma tela do Pollock, por exemplo, porque é o Pollock, né? Não pelo conteúdo em si, mas porque o Pollock criou uma personalidade dele ali que vende, né? E os diretores de cinema tinham isso, né? Eles tinham essa característica, né? Você vai assistir um filme do Visconti, você já sabe o que vai ter lá. Você vai assistir um Pasolini, você já sabe a linguagem, você já vai entrando no universo. Era um universo, é como se os filmes, mesmo que fossem independentes, criassem uma cronologia, né? Uma sequência ali de acontecimentos artísticos, poéticos. E há uma marca autoral, digamos, não? Assim como o Autoral. escritor tem uma marca autoral, Autoral, o com cinema certeza. normalmente tem uma marca autoral. É o caso Autoral. de Francis Ford Coppola. Francis Ford Uhum. Coppola é alguém que inclusive hipotecava a casa para, Sim. para
para bancar o próprio filme, não? Uhum. E Com alguns, certeza. a maioria, bom, deu certo, mas alguns não deram tão certo assim. E ele, ou seja, colocava, se o capital colocava sua casa para fazer sua obra, e havia Obra. a ideia de que essa era a obra dele. Então você vê Uhum. Ettore Scola tem um tipo de cinema e Francis Ford Coppola tem outro tipo de Cinema. estética, digamos assim, não? Eu Isso, isso. me lembro quando era mais garoto, mais jovem, na década de 80, de estar participando de um encontro com um diretor de cinema argentino que se chamaba Fernando Solanas, que Uhum. fue quien filmó La Hora de los Hornos, un filme dos años 70, Uhum. después filmó El exilio de Gardel, Sur, que fueron filmes que hacen parte da história do cinema argentino. E eu me lembro dele falando sobre eh, o caráter autoral. Disse, bom, o cinema é uma indústria, tem um monte de gente trabalhando. Mas, em última análise, quem dirige sou eu. Não tem dois diretores, tem um só. E o diretor Sim. sou eu. Eu Uhum. vou decidir aonde que se corta a cena e aonde que a cena se estica. Não? Então havia essa marca de autor, que não De sei autor, se né? hoje nos filmes de hoje é tão assim isso, ou em certos É, filmes. o que eu vejo hoje é que aconteceu assim, o cinema que antigamente era chamado de cinema de autor, ou mesmo cinema de poesia ou de prosa, como eram os filmes do Tarkovsky, do Pasolini, do né, essa turma toda aí que fazia esse cinema autoral, mas com caráter poético, né? Então eu vejo assim, o que aconteceu? Esse cinema ele migrou para uma indústria. Ainda existe. Se a gente pegar na Argentina, nós temos de cinema de autor ainda. Se a gente pegar na França, pegar no Irã nós temos cinema iraniano é cinema de autor. Uhum. E o que aconteceu com o cinema de um modo geral, o cinema global, né, podemos dizer assim? Ele teve uma influência forte de Hollywood, que Hollywood era cinema autoral. Hollywood era filme de Hitchcock, que era diferente do filme do Brian De Palma, que era diferente do Coppola, De eram Ford, diretores... E você tinha os grandes diretores hollywoodianos. Hoje, o que aconteceu? A indústria criou um padrão. Eles padronizaram, que foi o que a gente falou na nossa live anterior dos roteiros. Se criou um sim. padrão de narrativa que todos os filmes têm que seguir. Só muda a roupagem, mas o padrão é o mesmo. Que eles viram que é uma fórmula que funciona para a população de um modo geral. Não o cara que é fanático por cinema, o cinéfilo, quem estuda cinema, quem vai atrás de filme de autor, não, mas povão de um modo geral, entretenimento, podemos dizer assim, funciona a fórmula. Então, eles começaram aos poucos a não investir no cinema de autor, o cinema de autor ficou independente, foi parar lá com o Robert Redford, lá no Sundance, Festival de Sundance, foi lá para aquela produção independente, e o grande cinema, que é a indústria mesmo, começou a investir assim, nós temos fórmulas, então hoje você pega os filmes da Marvel, você não sabe quem é o diretor, você não vê o nome do diretor Sim. como grande destaque, o destaque é o produtor, é o cara Exatamente. que põe o É, dinheiro e diz a fórmula, né? tem um filme, puta, agora fugiu o nome do filme, mas tem um filme onde trabalha Sean Penn, e o filme é sobre um filme de um diretor que quer fazer um filme autoral, e no final do filme matam um cachorrinho. E Uhum. toda a plateia fica desesperada, como matar o cachorrinho? Ou seja, matam gente, esquartejam gente, está tudo bem. Mas se no final mata o cachorrinho, e todo mundo Uhum. se decepciona por aquilo, então querem, a produção tem um embate com o diretor, justamente porque o diretor quer manter essa cena e a produção quer tirar a cena. E parece É, que esse filme reflete esse conflito entre os produtores e os isso. diretores. Né?
Hoje eu vejo assim, eu brinco um pouco, que eu falo assim, né? Hoje o que aconteceu? Quem tem o ego mais inflado na indústria, né? O sujeito do dinheiro, né? E aí ele mata o artista, né? Ele mata o lado artista, que é o lado do diretor, ou às vezes do ator também. Porque você pegava atores lá, vamos pegar lá os famosos, o Clint Eastwood enquanto ator, por exemplo, vamos pegar a Sofia Loren, vamos pegar essa turma de geração anos 60, 50, 60, 70, a gente falou da Audrey Hepburn, falamos de grandes atores, né, que a gente citou nas outras lives nossas. Vamos pegar essa turma toda aí e eles tinham característica, né? O Champagne que você citou, você pega um filme, você viu que tem o nome Champagne, você já sabe o que Claro. vai acontecer, esperar do ator, porque ele tem uma marca autoral também. E isso também foi apagado com essa indústria da estética do ator, né? O ator tá lá É, pela estética, né? eu estou rindo quando você está falando, porque eu me lembro dessa piada de que se corre aqui em Brasil, de que todos os filmes argentinos são feitos Todo por pelo Ricardo Darim. Darín. No, que el día que morir Ricardo Darín no tem mais cinema argentino, né? Sentia, né? É verdade, né? Tem essa. Mas Ricardo Darín Como diziam marcou. do cinema francês, né? Também existe essa piada pro cinema francês, que todo filme francês era do Alain Delon, né? Também. Também, né? Porque ele é o Darim francês, né? O pessoal brinca, né? Fala, tem o Darim na Argentina e o Alain Delon na França. Mas eu trouxe um pensamento que eu acho que eu ia abrir com ele, a gente trouxe várias ideias aí, mas eu pensei em uma coisa. O diretor de cinema, como hoje a gente viu aí que tem essa mudança, mas o diretor de cinema é o sujeito que tem o seu narcisismo autenticado, né? Autorizado, né? Uhum. Eu estava pensando nisso, ele precisa ter um lado não inflado, né? Mas ter um certo narcisismo ali para ele ter uma potência de se colocar, né? Ele chegar e se colocar e fazer com que o ator, por mais que tenha a sua característica, incorpore a estética do diretor, o figurinista, o sujeito que vai fazer o cenário, né? O cenógrafo, o pessoal do efeito especial, maquiagem. Toda a equipe, eles têm que mergulhar nesse universo que é do diretor, né? Tem que fazer parte desse, entender a fantasia do diretor, né? Entender o que se Sim. passa na mente do diretor, né? Então, quando, por exemplo, vamos pegar ali o Coppola que a gente estava falando, ele vai fazer trilogia dele clássica do Poderoso Chefão. Quando ele desenvolve a estética, a narrativa, a estrutura, não vou nem pro ator, porque nós estamos falando de um Marlon Brando que é Uhum. excepcional, né? Um Al Pacino que é excepcional. Mas vamos pegar o Nino Rota, fez a trilha sonora, fez o tema do Poderoso Chefão. Para o cara chegar naquela música que ficou famosíssima, do tema clássico do Poderoso Chefão ali, do Don Corleone, para ele chegar naquela música, ele tinha que entender a estrutura que o Coppola estava querendo para o filme, né? Sim, sim. Então você pega o tema dele, eu estava lendo até a respeito, né? Eu estava pegando um material do próprio Nino Rota, uma entrevista dele, ele dizendo, a música dele, ela tem a base melódica que funciona para os filmes, para ficar aquele tema, como fazia o John Williams lá, fez com Star Wars, faz aquele tema central, então ele fez o tema central melódico, que fica ele falou que tem que ser, ele deu o nome de grudento, que é aqui no Brasil a gente fala que é a música chiclete, né? Então você tem que fazer aquela formulazinha que fica na cabeça do espectador, que ele vai sair do filme cantarolando a música. Ao mesmo tempo ele tinha que ter uma coisa densa, porque tem os assassinatos, tem todo o drama ali por detrás da família Corleone, então ele tinha que ter aquele drama também na música, e ele tinha que ter uma métrica de ópera, porque
Dom claro. Corleone é o poderoso chefão que vai chorar lá assistindo ópera, né? Então tem Uhum. que ter isso, né? Os mafiosos eram fissurados em ópera, então ele tinha que ter essas três fórmulas junto. Então olha como que o diretor cria uma estética e chega para pro músico que vai ter que entrar no Claro. universo do Coppola, né? Eu me lembraba de esa combinación que hay entre Federico Fellini y Nino Rota. Uhum. É uma combinação que eu escuto a música de Nino Rota e lembro imediatamente as imagens Cinema do filme Paradiso, né? de Fellini. E Fellini também encontrou, não, Amarcord, me lembro muito de Amarcord, Marcou. desse tipo Uhum. de filmes, não? E parece que a música vem junto, nesse Uhum. caso. Parece que tem que haver uma simbiose muito grande. Mas Uhum. também eu imagino que cada diretor debe ter uma espécie de equipe, né? Que, digamos, deve Tem, ser né? o que faz a musicalização, mas a luz, por exemplo, que nós sabemos que é extremamente importante. Eh, Com certeza. Fernando Pino Solanas falava muito da luz quando ele falava sobre cinema. E Uhum. ele se preocupava muito por quem ia trabalhar com a luz junto com Sim. ele. Porque justamente o exílio de Gardel eh, Uhum. y Sur son filmes que muchas escenas son en un nevoeiro, en la madrugada, Obrigada. entre as Uhum. sombras. Entonces era preciso trabajar con nevoeiro, trabajar con las sombras embaixo de una ponte do Sena o en un bairro periférico en Buenos Aires. Entonces tenía que Uhum. trabajar con mucho cuidado. E ele se preocupava muito com quem seria o cara da luz, digamos, do filme, porque senão saía tudo errado. Não? Com certeza, né? Eu vou falar da Luz também, só que alguém comentou aí do Cinema Paradiso. Eu falei do Cinema Paradiso, porque não é do Fellini e tal, não Não. é a questão do diretor e do músico em si, mas eu falei porque lá no Cinema Paradiso tem uma cena em que ele tá projetando o filme lá pro menino, e aí ele fala uma coisa bem interessante, ele fala assim, a hora que você for colocar o som, certifique-se que o som está interagindo com a imagem. Não é pela questão técnica, mas porque ele fala assim, o som e a imagem são uma coisa só. Claro. E aí, quando ele fala de uma coisa só, eu entro na fotografia, que é como a câmera vai filmar, o ângulo da câmera, a lente que vai usar na câmera e a luz, né? A iluminação, porque tá tudo, a imagem está interligado com a ação dos personagens, ou seja, a atuação dos atores, que está interligado com a narrativa, que está interligado com a música, com tudo, né? Você precisa ter um conjunto ali que funcione para criar essa característica do diretor, né? Essa particularidade do diretor. E pensando em iluminação, eu estava pensando no Kubrick, né? Por exemplo, o Está Kubrick de todo. ele tem alguns filmes ali que ele trabalha com uma estética barroca, né? Pintura barroca de Caravaggio. Ele usa a iluminação que o Caravaggio fazia nas pinturas lá no barroco, ele faz no cinema dele, né? Ele Uhum. recompõe a estética barroca, que é uma característica do cinema do Kubrick, né? Interessante, eu estava me lembrando de Peter Greenaway, que às vezes faz quadro a quadro e parece que vai reproduzindo quadros, de Vai reproduzindo pinturas. os quadros, com certeza. Voltando outra vez, hoje estou monotemático com Pino Solanas. Pino Solanas também tinha a técnica de, por exemplo, pegar uma cena e ir fazendo traveling, mas quando ia fazendo traveling, a ação Uhum. corria lá atrás e no meio aparecia, por exemplo, uma janela, mas uma janela com um vidro inglês. Então, quando passava a câmera e entre a câmera e a ação aparecia o vidro inglês, parecia um quadro não sei, de Renoir, talvez, uma coisa Esse. assim. E ele Uhum. ia mudando, ia passando para outra janela com outro tipo de vidro e dava como que outra textura à imagem, Uhum. não?
Y él hacía propositalmente eso, ¿no? Mostrando, digamos, un cuadro a cuadro, podríamos decir Quadro, así, quadro, quadro. y un Uhum. encuadramento de cada momento a través de una llanera, una porta y un vidro. Era uma coisa Uhum. muito bonita essa. Com certeza, né? Eu estava pensando nessa questão, então, dos diretores, né? E comecei a pensar, isso aí é o que cai naquilo que eu estava comentando do cinema de poesia, né? O cinema é o diretor construir uma poética com a narrativa visual, com a narrativa do ritmo aí da câmera, o movimento da câmera. Ele propõe uma estrutura que a gente pode começar a pensar um pouquinho em cinema e a gente pode trazer um pouco da psicanálise, pensar que a gente, como que a gente percebe as coisas? Vamos pensar em termos até de neurologia. A gente não percebe só com a visão, a gente percebe com os 5 sentidos. Se aparece uma torta na janela e está só na imagem, a gente sente o cheiro porque a nossa mente reconstrói a partir da memória o que é aquela torta e a gente recria o cheiro, mesmo não estando sentindo o cheiro, mesmo que o cinema não nos proporcione o cheiro, mas a gente sente na memória esse cheiro. Então, quando a gente vê uma câmera passando e pega essas texturas, parece que a gente sente como se a gente estivesse apoiando nesse vidro, pondo a mão no vidro, tendo Exato. essa vivência do tato. Estaba me lembrando do Traveling que aparece em um determinado momento de Peter Greenaway, do filme O Cozinheiro, o Ladrón, Su Mulher e Su Amante. Que o Traveling aparece, entra no restaurante, aparece a cozinha com todas as carnes, as verduras, e você parece que começa a salivar quando você vê a Com comida. certeza, né? Até que depois vê os cachorros comendo restos e coisas assim. Ou seja, parece que o gosto, o sentido do gosto está colocado em jogo nesse movimento de câmera que Peter Greenaway faz no Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e Sua Amante. Muito bonito também, hein? É, né? Tem uma pesquisa que foi feita, inclusive o Tarkovsky chega a comentar numa entrevista dele a respeito dessa experiência. Era uma experiência na época lá dos diretores soviéticos, né? Então você pega lá Kileshov, aquela turma que criou o princípio do corte-recorte ali, que é a edição, né? Que eles chamavam de montagem. Você pega o Kuleshov, esse pessoal aí que trabalhou com essa ideia dos recortes, e eles fizeram uma experiência. Eles pegaram a transição do cinema mudo para o cinema com áudio. O cinema, a gente chama de cinema falado, mas é o cinema com áudio, porque o cinema mudo não tinha nem a faixa de trilha, né? A trilha era tocada ao vivo ali por um pianista, geralmente uma orquestra. Então, como eles pegaram a transição, o que acontece? O adulto que estava lá, via o filme mudo, depois começou a ver o filme falado, ele ainda compreende essa transição, mas a criança que via o filme mudo e depois começou a ver o filme falado, ela mistura um pouco ainda a memória. Então, quando eles perguntavam para uma criança, para um adolescente, falava assim, esse filme, e era um filme mudo, esse filme aqui, se você lembra de alguma coisa do filme, a criança falava de música, falava de fala dos personagens, de sons que ouviu no filme, e era filme mudo. A memória, né, a mente criou a simbolização do som que não tinha no filme. Olha que interessante, né? Muito bonito, assim. Como a gente faz com o Spielberg no filme Tubarão. Aquela cena da praia que os garotinhos estão ali na prancha ali, que até um lá tá fingindo que é o tubarão assustar as menininhas, e de repente veio o tubarão de verdade e devora o menino que tá ali na prancha, e só fica a prancha ali com aquela mordida do tubarão. A grande maioria das pessoas, quando você pergunta, elas viram o tubarão mordendo o menino. E a única coisa que a gente vê é a câmera aproximando, o sangue e aquela trilha sonora lá do John Williams, lá, que é aquele som que simboliza o tubarão aproximando. Mas o tubarão não aparece nessa cena. Mas as pessoas veem o tubarão. E as pessoas veem o tubarão, né? Então é bem curioso como
constitui psiquicamente nessa capacidade de reconstruir aquilo que não está lá, né? Que é a Mas nossa pareceria que fantasia, né? parece que é um efeito psicológico, não? De quando você, de algum modo, apresenta uma ação várias vezes, depois Uhum. é só colocar alguns indícios para que a pessoa que está assistindo acabe antecipando aquilo que vai acontecer. Me parece Com que isso muito certeza, né? acontece nos filmes de terror. Nos filmes de terror não Uhum. precisa o, o carrasco, não precisa matar, mas você já antecipa a jogada de que isso vai acontecer. Não? Já, você já vai ver. Uhum. E, e essa antecipação, vou dizer assim, esse jogo de deixar o espectador imaginar aquilo que não está em cena, é o que também dá uma característica para alguns diretores, né? Então eu estava pensando na questão de diretor, comecei a pensar quantos diretores não usaram desse recurso, né? Como estética e como linguagem do próprio diretor, né? Ajá, O Tarkovsky, a gente pegar lá o Stalker, ou pegar o Espelho, pegar esses grandes filmes clássicos do Tarkovsky. O Tarkovsky, ele coloca uma narrativa plana, né? Aquele carrinho que está andando no trilho lá do Stalker, que eles estão indo para aquela casa lá, naquela cabana lá no... O tempo todo é paisagem plana. Atrás deles, eles no carrinho, a paisagem plana. Mas nos coloca numa sensação de que a gente está locomovendo junto. Então, ajá. ele cria essa fantasia de ter alguma coisa desse outro lado, que é o lado que a câmera está filmando, o lado da câmera. Então, atrás da câmera tem alguma história acontecendo que a gente imagina, que ele não Uhum. mostra, né? Aí eu fiquei Ah, pensando no Hitchcock, o Hitchcock faz isso, essa genialidade de não mostrar a cena de corte, a cena da morte, ele mostra os fragmentos do antes e do depois. Ele mostra ali a faca, ele mostra a mulher gritando, sí. a cortina caindo, o sangue escorrendo, mas em momento algum ele mostra a faca cortando ela. Você não vê o Ujú. corte. E não precisa, porque a nossa cabeça cria o corte, né? Tem un filme también de Ricardo Darín, que se llama Kamchatka, Uhum. y es uno de los filmes más violentos que yo vi en mi vida. Y você no va a ver escenas de violencia. O sea, en un momento apenas se trata de un casal que en la Uhum. época del golpe de Estado en Argentina está siendo casado. Y es un casal con una crianza. Y la Uhum. dictadura está cazando eles. Entonces eles están tentando se locomover de un lado para otro. Mas a tensão que se cria é tão grande que não precisa você ver, não há sangue, não há mortos, não há nada. Mas você imagina tudo isso o tempo inteiro, em um modo em que se é colocado o filme. Até que finalmente a criança é deixada com os avós e bom, não vou dar o final do filme. Mas eu Uhum. recomendo esse filme Kamchatka, porque é um filme de tensão, onde há uma violência não explícita nesse Uhum. filme, trabalhada a partir do movimento da câmara, do olhar capturado pela câmara Uhum. dos protagonistas, etc. Aqui tinha pessoas que estavam falando A Noite Americana de Truffaut, tem uma plasticidade das luzes e do brincar com a construção de tempos pela manipulação das luzes. Também mencionavam a festa de Babette. É importante notar que o cérebro é uma caixa fechada, dizem aqui. Entra nele, o que entra nele está mediado pelo sentido, o que significa que, do ponto de vista do cinema, o que vemos também é construído. É a suspensão da crença. O Lavo diz é uma grande ilusão de óptica, a cena de Tubarão. Ah, está se referindo a isso que você estava Uhum. mencionando, não? Sim. Ele falou em espelho. Lembrei de uma referência da aula de ontem de Daniel. Ah, porque ontem trabalhamos
o esquema óptico de Lacan en la aula, entonces ahí estábamos hablando sobre lo que se espelha. No achei Uhum. o tango, não achei o tal tango Maria. Qual é o nome do autor? Ah, o nome do autor não me lembro quem escreveu Maria. Mas você vai encontrar em Spotify ou em YouTube, encontra Maria, interpretado por Julio Sosa, que é o melhor, acho. Da misma forma, dice aquí Tiziana, da misma forma es cuando escribes palabras al contrario y el cerebro luego trata de organizarlas en la lectura. Eso también, ¿no? Há uma experiência de você colocar palavras que faltam letras no meio e você consegue ler a palavra inteira sem necessidade de que eh, estejam as letras no meio, parece. Stalker é lindo, isso é o que você mencionou agora, Igor. Uhum. Stalker é lindo, eh, aliás, o que me chamou a atenção para ese cineasta fue un Livro com libro fotos. con fotos de su obra. Después É, que fui a asistir o ese... Tarkovsky ele fez um livro chamado Instantes, que Ajá. ele trabalha só com polaroids. Cada página tem uma foto feita por uma polaroid, que é a história da vida dele, é a biografia dele, a autobiografia dele, ele fez em forma de polaroids. Pegou todos os registros de fotografias polaroids que ele fez na história dele e fez uma exposição, né, uma exposição bem grande aí de polaroids que depois virou um livro, né? E é interessante porque o Tarkovsky, assim como a gente estava falando do filme autoral, tem uma coisa interessante no filme autoral, talvez nem tanto no hollywoodiano, Hitchcock, por exemplo, mas mais no argentino, no europeu, principalmente, e no cinema soviético, que é a coisa que o cinema autoral ele é biográfico, né? Ele é autobiográfico, né? Geralmente os Ujú. diretores ali, a partir da poética da história que eles estão narrando, eles estão contando a sua própria vida, né? En Então, muchos quando casos for o eso es así Stalker, también. O Stalker é um filme que aquele personagem principal, ele é o alter ego do Tarkovsky. Ele é o alter ego do Tarkovsky, né? Un poco es lo que pasa medio fantasiado con Woody Allen también, ¿no? Woody Allen Também. tiene ese modo de contar su vida a través dos Dos filmes, mas de filmes. un modo caricaturesco. Él hace una caricatura de sí mismo É, y una tanto que caricatura cada filme inclusive. tem uma das suas mulheres, né? As mulheres dele estão nos filmes, né? Então, algumas das mulheres que ele ama, a própria caricatura dele, e inclusive a caricatura da vida da comunidade judaica também, não? Com certeza. Isso é uma coisa que ele faz sempre. E às vezes com uma crítica muito ácida, digamos assim, a Uhum. certos dogmatismos da comunidade. É, né? Tem um filme do Woody Allen que foi feito para televisão, chama Don't Drink the Water. Não beba a água. Não sei o nome em português, mas a tradução seria essa: não beba a água. E é um filme sobre uma família judaica, tem toda uma história dentro de uma casa judaica. E um dos personagens, em determinado momento, questiona o negócio do tal do copo d'água lá que não podia beber. E tem um rapazinho que aparece ali em cena, e esse rapazinho seria o Woody Allen, seria o alter ego do Woody Allen ali. E ele olha para a câmera e fala assim: a minha mãe dizia muito isso para mim. Toda vez que eu saía para filmar, e não tem nada de diretor de cinema no filme, não tem nada de filmagem, né? Mas ele vira e fala: toda vez que eu saía para filmar, a minha mãe dizia: não beba esta água. Uhum. Então ele briga com esse jogo da mãe dele, da história da mãe dele, num fragmento do filme, né? Aquí estaba me preguntando cuál era el filme cuál era el nombre del filme de Ladrín.
Kamchatka, eu acho que se escreve assim, como eu coloquei nos comentários, Kamchatka, mas é por causa do War, sabe o jogo de mesa do War? Tem uma parte que é um jogo de guerra, e tem uma parte que é a parte da Rússia, que se vincula com Alaska, que se chama Kamchatka, e é devido a isso o nome de Kamchatka. É porque é a última pontinha do mapa, digamos assim. Há uma alegoria, há uma apelação, há um vínculo com isso, digamos assim. Aqui dizem também que essa é uma lei da Gestalt, não? A capacidade de conseguir ver a totalidade, mesmo faltando uma parte. Eu me lembro agora do pequeno livrinho sobre a imaginação de Jean-Paul Sartre. No livrinho de imaginação de Jean-Paul Sartre tem um exemplo, li quando era adolescente, isso, mas ainda me lembro, li que, por exemplo, ele dizia que nós não precisávamos ver todo o tapete para ver o tapete. Por exemplo, quando um sofá tinha o pé do sofá que tapava uma parte do desenho do tapete, nós podíamos, a imaginação completava esse desenho do tapete. Completa. E é o que a gente estava falando aí do cinema, né? A imaginação completando aquilo que o diretor deixa do lado de fora, né? Vamos dizer assim, né? E eu estava pensando, como a gente falou do cinema, do diretor autoral, né? Que é esse sujeito aí das fantasias, coloca suas fantasias, seus desejos, suas neuroses no filme. Depois eu fiquei pensando, a gente falou também do filme comercial, né? E alguém, eu acho que foi o Olavo que colocou aí diretor de aluguel, né? Esse termo que tem sido muito popular também, né? E eu fiquei pensando, o que é o diretor de comercial? O diretor comercial é uma espécie de um motorista de aplicativo seguindo um GPS, né? Ele já tem o caminho que tem que seguir e ele vai conduzir as pessoas nesse caminho. Mas Mas mais ou aí eu menos, fiquei pensando... eu acho que é um pouco injusto, porque assim, o iluminador vai obedecer o diretor, o cara da câmera vai obedecer o diretor. Mas Há eles um são autorais, predomínio. né? Então, mas o cara da luz também pode ser autoral. E Sim, ele não nesse pode caso ser autoral. eu digo, no sentido de um filme autoral, de um filme poético, eu concordo, por exemplo, a gente pegar aí a gente estava falando aí dos filmes argentinos, a gente pega a iluminação, o iluminador ele é único, né? Pega É, os trilha sonora do Nino Rota que a gente falou, ele é único, né? único. A gente escuta uma música, a gente sabe se ela é do Nino Rota, se ela é do John Williams, se ela é do John Barry ou se ela é do Ennio Morricone. A gente É. consegue diferenciar, né? Mas no filme comercial, eu dou um exemplo, por exemplo, o filme do. Não desmerecendo a estrutura do filme, ele tem outro propósito, mas vamos pegar um filme, por exemplo, Capitão América, aí dessa série de filmes da Marvel. Se a gente perguntar para o público, para a grande maioria que viu o filme, ou todo mundo que. Se a gente tivesse a possibilidade de perguntar para todo mundo do planeta que viu o filme, qual é a música do filme? Qual é o tema do filme? Ninguém vai saber cantarolar a música do filme, porque não tem uma música. Tem música de impacto, mas não tem um tema do personagem, como você tinha, por exemplo, do Super-Homem lá do Christopher Reeve, que até hoje a música tá aí, né? Verdade. Então, e era autoral, né? Porque é do John Williams e é o John Williams, não tem outro para fazer aquela música. Foi o John Williams que fez. Agora não, né? Você não tem mais esse. O músico, ele é encomendado, ele já sabe, já é dito para ele o que ele precisa colocar no filme. Aqui você tem que colocar uma tensão, aqui uma coisa, e não tem ele não compõe, né? Não é mais um maestro, né? O músico hoje é o cara do computador ali que produz a música pelo um Apple ali, com tecladinho, e não tem mais aquele músico como você tinha, que era o cara era maestro, né? Ennio Morricone tinha uma orquestra gigantesca, né? Para fazer Nino Rota, a orquestra do Nino Rota foi considerada a maior orquestra de todos os tempos.
Aqui o Paulo fala são diretores que fazem filmes flat, ou seja, por camadas. Não sei que são filmes flat ou por É, camadas, Igor. o que o Paulo, ele sempre gosta de falar dessa. E eu acho fantástico isso, porque assim, que é? O filme. A gente estava falando na semana passada das camadas que os filmes têm, né? O filme é como se fosse uma Uhum. cebola, né? Você vai tirando camada, 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 tem um monte de camada. Camada das narrativas, a camada das estéticas visuais, e assim por diante, né? Das músicas. E filmes que tem pouca camada. Filme flash é um filme chapado. É aquele filme que você não tem Ah, muitas camadas. É aquele filme que ele. Tipo assim, você vai lá e assiste o filme e fala, e a iluminação? Não tem uma iluminação. Tem uma luz natural, normal, e não tem uma narrativa da iluminação. Não é que não tem a luz, mas não tem narrativa da iluminação. Como eu estava falando da música agora, não tem narrativa da música, né? A música não uhum. tem narrativa, né? Ela não serve como narrativa. E não Agora, precisa ir muito longe na composição musical, porque às vezes você pode apropriar de uma música que já existe e ela virar narrativa, né? aqui dice, no sé si a trilha sonora es importante para muchos filmes comerciales. Existe todo un acuerdo con un mundo pop internacional. Bella Lady Gaga y Beyoncé, que siempre están inseridas en los filmes de Hollywood. O Toru Takemitsu fez una trilha sonora genial pro Ram. The Square, ¿es autoral? The Square, ¿es autoral? É autoral. The Square é um filme bem autoral e bem cheio de camadas, né? A começar, ele é um filme que tem uma trama, e a trama é o que menos importa no filme, né? O que importa no filme é toda a narrativa da estrutura do sujeito, que é uma espécie de um diretor, um curador ali da galeria de arte, e a narrativa sobre a crítica que ele faz sobre arte, né? E ele é autoral porque esse personagem é a crítica do próprio diretor do filme, né? É o próprio diretor do filme fazendo sua crítica em torno da obra de arte, né? E é um Eu filme que, tô que permite a gente ingressar nesse pensamento, né? Ele nos coloca lá dentro da galeria, né? Dentro desse mudando, quadrado, né? mudando un poco de asunto, mas sin mudar tanto, yo estoy siendo últimamente especialista en diseño animado por una cuestión pessoal. Yo percibí que existen dos tipos de diseño animado. Por ejemplo, diseño animado de Peppa Pig y de Mickey Mouse, que parece lineal, ¿no? Lineal, repetitivo. Y después está o tipo de diseño animado como a Era do Gelo, Os Incríveis, onde parece que ao mesmo tempo que fala para uma criança de 4 ou 5 anos, está falando para o pai, ou para a mãe, ou para o tutor, ou para o cuidador. É como que Uhum. trabalham em dois registros, conseguem se, de algum modo, interactuar, por exemplo, para colocar uma palavra, com a criança, mas ao mesmo tempo mantém um registro de ironia, de sarcasmo, de metáfora, que acaba capturando a pessoa adulta que levou ao cinema ou que está Cinema. assistindo junto com a criança. É como que trabalham em dois registros esse tipo de coisas. E Uhum. Peppa Pig, por exemplo, não, sempre no mesmo. Eu gosto muito de animação e eu vejo essa estrutura da animação nesse sentido também, né? As boas animações, eu digo, são aquelas que pegam todas as gerações. Elas funcionam para todas as gerações. Por quê? Porque o pai também tem que entreter ali. Não adianta o pai chegar lá e começar a ver aquele desenho que vai desmotivá-lo e ele vai chegar no terceiro, quarto e vai falar, pô, não vou mais levar meu filho, esse negócio já encheu o saco, né? Mas eu falo que um bom filme é aquele que às vezes a gente acha que é adulto, né? Existem filmes que a gente assiste e fala, nossa, parece adulto, porque ele tem uma linguagem mais adulta.
mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura de uma outra camada, aí vem as camadas como o Paulo comentou aí, vem uma outra camada ali que funciona para criança. A gente fala assim, nossa, mas ele tem um diálogo denso esse filme, essa animação, será que a criança não vai enjoar, não vai ficar desmotivada? Não, porque a criança não está prestando atenção naquela camada, ela está sendo Claro, atingida pela outra camada. É um exato. trabalho de psicanalítico, né? Vamos falar aí da nossa psicanálise, né? É um trabalho de psicanálise de encontrar um discurso que, pela sua função de palavras, vamos dizer assim, pela sua narrativa de palavras, atinge o adulto e pela sua função simbólica atinge a criança, né? Tem um desenho aí que tá até para concorrendo acho que vai concorrer ao Oscar aí, que é da Disney. É uma animaçãozinha chama Soul, que é do músico lá que toca música soul, jazz e tal, e aí eu não vou contar o filme, né? Mas aí acontece uma situação, tem uma narrativa que é bem para jovens e adultos. Mas e parece que assim, o filme tem muito diálogo, parece que a criança não vai se interessar por causa do diálogo, mas não, a criança não está prestando atenção no diálogo do personagem, já está prestando Ajá. atenção naquelas entrelinhas que estão acontecendo ali, que são visuais. A Ujú. estética visual é feita para a criança e a narrativa do discurso falado é feita para o adulto. Então é bem Aquí interessante. a Paula dice que también está asistiendo mucho diseño animado para 4 o 5 años. A Luisa Hum. dice que es un duplo sentido. Aí o Paulo disse, basta ver Pocoyo. Tem Pocoyo, uma Pocoyo é animação, um que eu. É. Pocoyo eu falo que todo mundo deveria assistir. O cara que criou o Pocoyo, eu falo assim, é o cara que ele leu de cabo a rabo as obras de Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion, Lacan, porque o cara criou um negócio que funciona perfeito. Ele explica a psicanálise, ele explica a primeira infância, a segunda infância, ele explica ali fase anal, fase oral, fase anal, latência, ele explica tudo ali. É aqui genial, né? a Paula disse, tem uma animação que a gente gosta, que é muito musical, chama Minúsculos. Tem um desenho hipermoderno e funciona tanto para criança como para adulto, por trás da imagem. Desenho até eu gosto, disse Herculoides. A gente poderia fazer a próxima live, Igor, como De também uma espécie animações, né? a gente está em pandemia, estamos todos isolados, aqui em São Paulo estamos em fase roxa, as escolas estão fechadas, então por uma questão de serviço público, podemos fazer na próxima live uma live sobre desenhos animados. E desenhos animados Com que a gente pode certeza. encontrar na internet, né? Para Uhum. que não precisemos ver o tempo inteiro Peppa Pig, pelo amor de Deus. Isso é o único que eu quero. Aqui, se fiz uma experiência com meu sobrinho uma vez, coloquei um desenho do Papaléguas e deixei sem som. Ele continuou vibrado. O diálogo é secundário para eles, ao menos me parece. É, Porque eles trabalham com o diálogo da imagem, né? E a fantasia deles é eles elaborarem o diálogo, né? Eles criarem o diálogo ali, cada um a sua subjetividade, né? e Então, havia, tem coisas que dependem da idade também, não? Em uma época, me lembro o êxito que tinham os Teletubbies. Não sei se você se uhum, lembra disso. Os sim. Uhum, Teletubbies eram uma coisa que funcionava para crianças com 2 anos, mais ou menos, 3. E era uma repetição constante de um mesmo uhum. movimento, não? E é interessante como essa repetição gerava, de algum modo, uma captura da, do interesse da criança nisso, que é É, né? diferente de uma narrativa que vai se desenvolvendo.
Uhum. Me parece que aí também tem a ver entre. é, Vai depender da idade, se ele vai estar mais ligado à repetição, se vai estar ligado mais ao movimento das figuras, ou se em algum momento vai estar ligado à narrativa do texto, do filme. É, com certeza, né? Por isso que existem filmes que funcionam para todas as idades, porque eles pegam todos esses elementos, animações aí também, né? E tem animações que vão ser mesmo direcionadas, porque ela tem um objetivo específico ali, né? Mas o Uhum. que é interessante pensar também, e na questão do diretor, e aí eu vou trazer diretor aí, que existem alguns diretores que souberam pegar a emoção como narrativa. E na Ajá, animação, nós temos aquelas animações japonesas, né, que a gente tem ali, algumas que foram feitas para família, né, são filmes produzidos para família. Eu gosto muito de uma que é o Castelo Animado, que é do mesmo diretor lá do Viagem de Chihiro, o mesmo estúdio ali, né? E ele trabalha com uma questão interessante que é pegar a emoção. Quem narra é a emoção. E quando você narra pela emoção, você pode falar, por exemplo, de desejo, falar de angústia, falar de raiva, falar de medo, pela emoção, que o adulto vai entender de uma maneira, a criança vai entender de outra. Porque a emoção ela chega para nós de uma maneira que a gente pode interpretá-la com o nosso repertório, né? Ela não uhum, vem pronta assim como uma fórmula de algumas palavras ou alguns dizeres que de repente não, eu ainda não estou mentalmente preparado para aquilo, ainda não estou, né, amadurecido para entender. Então é uma maneira fantástica, né, de lidar com situações do dia a dia e de uma maneira que é o simbólico aí, por exemplo, eu estava pensando agora nisso que foi comentado aí do Papaléguas. Ah, ficou vibrado, tá? Eu pensei, Papaléguas é a fórmula do Tom e Jerry também. É um tentando pegar Tom o e outro Jerry. ali. É. O Pipiu e Frajola. Acontece que o Uhum. Papaléguas tinha uma situação interessante. O Papaléguas não importa, o que importa é o coiote, né? O desenho, na verdade, é do coiote, né? Claro. E o coiote é aquele que ensina a criança a nunca desistir, né? Não importa se ele está querendo pegar o papaléguas, mas ele ensina a não desistir, né? E ensina também a perder, a se A frustrar, perder, a a se fracassar, frustrar, que né? eu acho que é Com interessante também, certeza, desde o ponto de vista psicanalítico, né? com Aquí certeza. Paulo dice que existe una discusión interesante, pues están mudando los diseños políticamente correctos. Es horrible, Gisele. Los diseños de Pichar también permiten diversas interpretaciones, dice Olavo, tanto para adultos cuanto para crianças. Víate mais velha, eu também. Qual a avaliação dos senhores do filme Procurando Nemo? Essa é para você, Igor. O que É, nós você estamos pensa? chegando no nosso 5 minutos finais. Eu vou fazer uma avaliação bem curta. Assim, Procurando Nemo, para mim, assim, é um filme que ele ensina a lidar com a perda, com o luto, ele ensina a fazer o luto, e ele ensina a questão da responsabilidade e da relação paternal, né? Relação do pai com o filho ali, né? E ele ensina a relação de amizade também, tem a outra peixinha lá, ele ensina toda aquela relação de amizade que vai acontecendo. E ele funciona primeiro porque ele fala sobre isso, sobre luto, quantas crianças não passaram por lutos e estão ali se compreendendo. Ele fala sobre a relação do pai ali com o filho, então tem toda uma relação da figura paterna, que é importante, principalmente na fase em que a criança está começando a se identificar com o terceiro, que é o pai, compreendendo o pai enquanto figura simbólica do pai ali, né? E ele tem a fórmula da jornada, né? Ele tem a jornada do herói. Claro. O peixe ali para procurar o filhotinho lá, o Nemo, que está perdido, ele passa por todas as etapas da jornada do herói. É fantástico isso, né?
Aqui Então eu acho que é um filme que deveria todos assistir. Paulo dice que Nemo en latín significa ninguém. Uhum, Ninguém que puede también ser alguém. uhum. Es interessante. Bom, aqui tem Totoro. Então, na próxima, acho que vai ser sobre desenhos animados. Então, Uhum. É, vamos fazer desenho animado e vamos. Então eu estava pensando agora assim, né? Como que a gente vai fechar agora o nosso pensamento de diretores, né? Falamos um pouquinho, já demos um panorama, fomos parar no desenho animado, que também tem bons diretores aí. Porque hoje o desenho animado tem uma indústria, mas houve uma época em que se tinham sim, os autorais, né? Os estúdios mesmo eram autorais, né? Você sim. tinha lá o Tex, acho que é Tex Avery que fala, que é o cara que criou o Droop. O Droop era um desenho que era autoral, o estúdio tinha uma Sim. característica autoral, o Walt Disney era uma coisa autoral no começo, né? Era uma coisa dele, Uhum. depois virou uma indústria. E aí eu fiquei pensando nisso. Então, o que o diretor buscar um filme, buscar uma animação pelo nome do diretor, o que isso nos traz de ensinamento, né? É essa questão que eu estava falando do ator, do artista, né? É como se fosse numa grande exposição do Cezanne. Você pegar o conjunto de obra do diretor, né? Uhum. Ele vai trazer uma narrativa, vai trazer o ensinamento de uma linguagem, compreender o que é uma linguagem, o que é o desejo daquele diretor, né? Como que funciona a cabeça do diretor, é quase que um estudo de caso psicanalítico, né? Pegar um Tim Burton, por exemplo, é um estudo de caso Sim. fantástico, né? Porque ele traz o espaço da fantasia, ele faz uma regressão à infância dele no trabalho da fantasia, ele coloca isso lá no filme, né? Ele coloca o discurso dele da infância. Tem filme dele que a gente vê lá o regresso a um complexo de Édipo, a gente vê um regresso ali a questão também da latência muito presente, a questão fálica, e tudo isso de uma maneira muito infantil, muito simbólica, mesmo o filme não sendo infantil, né? Uhum. Muito bem. Encerramos por aqui, então, que já estamos. A Pantera Cor-de-Rosa, estavam falando aqui É, também. estão falando. Uhum. Música de Walter Branco, Curitibano. Não sabia isso. É, né? Bem interessante isso. Eu também não tinha lembrado disso. Muito bem. Muito bom, né? Bom, terminamos por aqui, então. Terminamos. Até a próxima. Muito bom. Até a próxima. Obrigado a todos aí pela participação, pela presença. Os que a gente não pôde comentar aí, tragam na próxima live nossa aí os comentários que a gente vai lembrando aí desses desenhos que foram citados. Eu vi que citaram o Doug Funny, citaram outros desenhos aí que a gente pode abrir a nossa próxima live. Até Então, mais. uma boa noite a todos. Até.